Senhoras e senhores, senhoritas, senhoritas e demais pessoas participantes dessa aula. Então, essa aula é voltada para os alunos do 8º ano do Colégio Afindis Freire, tá? E a disciplina é Artes. A gente vai falar, na aula passada a gente falou sobre a assemblagem, sobre essas construções de objetos através da ressignificação deles por reuso ou reciclagem. Hoje a gente vai tratar de algo que não está explícito no livro didático, mas eu vou passar uma apostila para vocês acompanharem também como é que vai ser essa aula. A gente vai falar a respeito de pop art. Tá? É uma aula relativamente rápida, até mesmo porque ela vai servir de complementação daquilo que está no livro didático, mas é o que vai cair na prova de vocês, no simulado de vocês. Então, fiquem de olho, viu? Meu cafezinho de sempre está aqui. Então, a gente tem o seguinte: o pop art ele vai ser um movimento artístico que vai surgir no ano de 1955 nos Estados Unidos. E aí ele vai se converter no estilo característico nos anos 1960. Por quê? Como assim? Ele surge nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas ele vai ter principalmente as suas ações nos Estados Unidos. Uma coisa interessante que a gente vai poder falar, já que vai fazer uma ligação com o que está no livro didático, inclusive, é a questão de que o pop art ele vai trabalhar muito com os assemblagens. Tá? Se vocês forem reparar no livro, tem um momento que ele fala até que o assemblage faz parte desse processo de construção do movimento chamado pop art ou art pop. E o pop art ele vai ser um dos primeiros movimentos que vão fazer uma crítica muito forte ao consumismo, à ideia do capitalismo, ao consumismo, ao excesso de produção e de que forma a gente vai poder pegar esses materiais que foram, esses materiais industrializados, esses materiais que já foram utilizados pelas pessoas, de que forma que você pode trabalhar eles para que simplesmente eles não se tornem uma montanha de lixo que, como vocês bem sabem, não existe a ideia do jogar fora quando a gente vive aqui no planeta. Afinal de contas, se você tira de um lugar, ele vai exatamente para um outro lugar. Então, por mais que você tire dentro de sua casa, ele vai para um lixão. Ou ele vai para algum local que, de algum modo, a natureza vai acabar pegando aquilo para si de forma benéfica ou, principalmente, não benéfica. Né? É o caso do chorume, né, que sai dessa mistura da matéria orgânica que vai apodrecendo e tal, e acaba invadindo os lençóis freáticos e possibilitando a contaminação desses lençóis, contaminação das nascentes, contaminação das águas, tal, mas isso não é o nosso assunto principal de hoje, não. Mas enfim, o termo pop art ele é a abreviação das palavras em inglês popular art. Oh, pop art, popular art, que significa o quê? Arte popular, simples, tá? Não é tipo, Gênesis, não. Arte popular, pop art, popular art, pronto, ó. Já dá pra fazer essa ligação, essa ideia é bacana. Foi utilizada pela primeira vez, o termo em si foi utilizado pela primeira vez em 1954, apesar de que se fala que o surgimento do pop art vai ser em 1955, desde 1954 já se tem uma ideia sobre o que é essa arte popular, o que é esse pop art, né? E aí foi utilizado por um crítico inglês chamado Lawrence Holloway para denominar a arte popular que estava sendo criada em publicidade, no desenho industrial, nos cartazes e nas revistas ilustradas. É importante a gente poder falar sobre isso, que a arte popular ela vai ser um tipo de arte que
vai buscar uma maior aproximação com o cotidiano das pessoas. Vai se utilizar de uma matéria-prima que estará fazendo parte do cotidiano das pessoas. Né? Não é à toa que, quando a gente fala das combinações e dos assemblagens, que eles são a reutilização de materiais que fazem parte justamente do cotidiano dessas pessoas. Né? Então, quando se vê uma necessidade de reutilização desses materiais, por conta do aumento da industrialização, Estados Unidos, Inglaterra principalmente, que lá no início do século XX, início para meados do século XX, eles vão ter um grande desenvolvimento industrial, e isso vai acarretar também um desenvolvimento do mundo, da indústria no mundo, mas principalmente nesses dois países. Então é por isso que o pop art ele vai acabar surgindo mais inicialmente nesses locais. Representavam assim os componentes mais ostensivos da cultura popular, de poderosa influência na vida cotidiana na segunda metade do século XX. Né? Então, a preocupação em relação a essa matéria-prima, a preocupação em relação a esses materiais que são industrializados, que cada vez mais estão sendo produzidos numa dinâmica, numa velocidade maior, e você não tem o que fazer com esse excedente, essa é uma preocupação que vai surgir já na segunda metade do século XX. O desenvolvimento pesado acontece na primeira metade, mas na segunda metade que as pessoas começam a olhar assim e falar: puta que pariu, o que é que eu vou fazer com isso daqui? Puxa que partiu, eu não falei palavrão não. Era a volta a uma arte figurativa. O que é uma arte figurativa? Lara Cristal. Vou esperar só meia hora você responder. Não vai responder, né? Então, arte figurativa é todo tipo de arte que você consegue ver uma determinada imagem. Ela vai ser uma oposição à arte abstrata. O que é arte abstrata? Sabe aquelas manchas na parede? Assim, aqui tem uma boa mancha, não tem. Sabe aquelas manchas na parede que parece que a pessoa chegou e jogou um balde de tinta lá e pronto, chamou de arte? Jogou um monte de cores, tal, um monte de pincel, e aí deu no que deu lá? Então, isso é meio que arte abstrata. Tem um significado? Tem. Todo mundo consegue compreender? Não. Mas a arte figurativa é aquele tipo de arte em que a imagem que está impressa, a imagem que está pintada naquele quadro, as pessoas podem passar por ele, olhar e reconhecer o que é que está desenhado, o que é que está pintado ali. Por mais que você não consiga nem interpretar o significado por trás daquilo, mas você consegue ver, tem uma imagem de uma pessoa ali. Talvez você não saiba nem quem é a pessoa, qual é o contexto daquela imagem, mas só o fato de você perceber que existe uma figura ali, já consegue configurar isso em arte figurativa. Tá? Então, era a volta a uma arte figurativa em oposição ao expressionismo abstrato que dominava a cena estética desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sua iconografia era a da televisão, da fotografia, dos quadrinhos, do cinema e da publicidade. Iconografia, vamos lá. O que é iconografia? Importante que vocês saibam também. A gente já falou isso inclusive em sala de aula. Iconografia. Ícono é a ideia de ícone, é a ideia de figura. Tá? Grafia é escrita. Então, é como se a gente dissesse que é uma escrita através da imagem. Então, através das imagens, vocês conseguem reconhecer o que é que está sendo dito, o que tenta se dizer ali, né? Então, essa iconografia, de que forma que se consegue obter? Através da televisão, das imagens que aparecem lá na televisão, né? Ó, imagem na televisão, senão seria no rádio, né? Fotografia, imagem, tá bonitinho. Os quadrinhos têm um crescimento bastante forte nesse período da década de 50, 60. As charges políticas também vão
influenciar muito nessa visão a respeito de sociedade. O pop art vai ajudar essas imagens elas crescerem também nesse período. Cinema e publicidade. Com o objetivo da crítica irônica, crítica sempre. Expressões artísticas, principalmente no século XX, arte, o que a gente chama de arte contemporânea, tá? A arte moderna é mais antiga. É importante que vocês consigam diferenciar isso também. Quando a gente fala de arte moderna e arte contemporânea, por mais que o nome moderna apareça, moderna é algo atual. Sim e não. Na arte, quando a gente fala a respeito de arte, a arte moderna é aquilo que vai estar compreendido até mais ou menos a primeira metade do século XX. Depois disso, a partir da década de 50, com pop art, por exemplo, a gente já vai entrar na arte contemporânea. Aquilo que é contemporâneo nosso, aquilo que está vivendo ao mesmo tempo que a gente. Tudo bem que eu acho que não tem ninguém da década de 50, né? Tipo, sei lá, Arthur tem uma cara de velho, mas eu acho que ele não chega a ser década de 50, não. Eu acho. Será? Mas enfim. Então a gente vai chamar de contemporâneo tudo aquilo que faz parte do momento atual. Tipo, nós somos agentes da história. Nesse momento que a gente está vendo, a situação política do Brasil, a situação política do mundo, é algo contemporâneo. Contemporâneo nosso. Nós somos agentes da história. Nós somos pessoas que estamos participando ativamente desse momento histórico que está acontecendo. Que provavelmente daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos pode estar inclusive nos livros didáticos. E aí, digamos que você bateu panela na janela de casa, você saiu às ruas levantando a mão, pedindo fora, coisinho. Ele, não, a facada foi fake. E aí, então, de repente, pode estar lá a sua cara estampada num livro de história no momento que você estava participando lá da manifestação, tá ligado? Então, bacana. Você cobra direitos autorais depois, né? Enfim, o objetivo da crítica irônica do bombardeamento da sociedade pelos objetos de consumo, a ideia do excesso de consumismo por conta dessa industrialização toda, esse excedente da produção, sempre essa necessidade que faz com que as pessoas consumam. Tipo, não terminou nem de desgastar uma coisa aqui, você já preciso. Meu iPhone 10 já está ultrapassado, preciso comprar o iPhone 11. E aí, uma semana depois, lançam o iPhone 11S, depois iPhone 11S 17, sei lá. Meu celular nem sei qual é meu celular. E então essa necessidade do consumo desenfreado, né? O tempo todo, um atrás do outro. Ela operava com signos estéticos massificados pela publicidade, quadrinhos, ilustrações. Signos estéticos, quando a gente fala de signo, é horóscopo? Não, Luara, não é horóscopo, pelo amor de Deus, gente. Por favor. Peixe, Libra. Não. Signos é a ideia de símbolos. Esses signos, é só você fazer a ligação. Signo, significado. Signo e significado, tá vendo? A origem da palavra significar é você dar um significado, você dá um signo para aquilo, você dá uma simbologia para aquela coisa, um símbolo, uma ideia daquilo, né? Então, quando a gente fala que ela operava com signos estéticos massificados, são símbolos. Estético é a ideia mesmo de uma imagem que chama a atenção, né? Por isso fala, porque a estética, a ideia de estética é a ideia de beleza, né? A estética do professor é maravilhosa, o professor é lindo, tal, não sei o que. A gente tá falando de Dante, viu? Não sou eu não, porque eu difícil.
E aí, então, quando a gente fala sobre signo estético massificado, massa. Massa, não. Massa em relação à massificação, em relação à divulgação extensiva de algo, né? Então, quando a gente fala assim, o Flamengo é um time de massa. Pronto, o que é que significa? O Flamengo é considerado o time do povão. A ideia do Flamengo ela foi massificada, foi extensamente divulgada e por conta disso, por conta da forma que ela aparecia o tempo todo, a sua imagem, o seu signo estético, a imagem, o seu escudo, a ideia do time do Flamengo foi o tempo todo colocado lá na televisão. Então, esse signo estético, esse escudo, essa imagem do time, ela foi massificada. Foi colocada tantas vezes ali que acabou chamando a atenção do grande público e acabou fazendo com que se tornasse o time mais popular do país. Então, a publicidade, claro, publicidade, publicitário, propaganda. Pronto, fazer um resumo bem basicão. Publicidade é a ideia de propaganda. Você publicizar algo, você divulgar algo, é a propaganda a respeito de alguma coisa, né? Então, signo estético massificado da publicidade, nome bonito das zorras, né? Signo estético massificado da publicidade é nada mais, nada menos que uma imagem, uma ideia que é mostrada tantas vezes de uma forma de propaganda, para você propagar aquilo, que as pessoas acabam adotando aquilo ali como sendo algo muito bom. Mesmo que o time seja ruim, tipo, o Vasco. Ariel já falou que não gosta de futebol, gente. Eu fiquei até triste quando eu li aquilo. Mas tudo bem, vou achar alguma outra coisa para sacanear ele. Então, não sacanear não, para falar bem. Ariel, mora aqui no meu coração. Isso também ocorre nos quadrinhos e nas ilustrações. Mas ao mesmo tempo que produzia crítica, pop art se apoiava e necessitava desses objetos de consumo. Olha só, não, peraí. Pop art ele criticava o excesso de consumo, mas ele só sobrevive por conta desse objeto de consumo. Como assim? Por quê? Ele se apoia e necessita desses objetos de consumo, nos quais se inspira e muitas vezes produz o próprio aumento do consumo. A crítica que ele faz acaba sendo uma forma de divulgação daquilo que ele está criticando. O maior exemplo de todos é como vocês vão ver na apostila, falando assim, como aconteceu, por exemplo, com as sopas Campbell, de Andy Warhol. O que foi essas sopas Campbell? Andy Warhol ele vai fazer ele vai fazer uma exposição em que ele coloca uma série de quadros, em torno de 38 quadros, tipo, grandezinho até, mais ou menos do tamanho do livro de vocês. São, salvo engano, 38 quadros de uma sopa que era bastante famosa na época lá nos Estados Unidos, que eram essas sopas Campbell. Ele vai desenhar à mão cada quadro desse com nada mais nada menos que 38 latas que parecem ser exatamente iguais, mas tem uma grande diferença entre elas, que é o sabor. Então, ele vai pintar 38 latas de sopas Campbell com 38 sabores diferentes e vai expor isso em um museu. Tipo, é uma forma de apresentar a sua arte, de fazer uma crítica sobre essa ideia da massificação, sobre essa ideia da produção em massa, só que ao mesmo tempo ele acaba fazendo propaganda das sopas Campbell. É uma crítica ao excesso de consumo, excesso de produtos iguais, basicamente,
ao mesmo tempo que faz uma propaganda daquilo. As pessoas vão, você vai acabar chamando a atenção das pessoas para que elas possam comprar essas sopas, né? Enfim, eu vou colocar a imagem para vocês na apostila, tá? Que aí quando vocês forem acompanhar, vocês podem ver direitinho. Então, além disso, muito do que era considerado brega virou moda. O que era brega virou moda. Tá vendo? Então, se vocês quiserem sair na rua cheio de paetês, cheio de plumas, assim, você fala, eu estou fazendo arte contemporânea. Tá? Bem a cara de Lara Cristal fazer isso. Já que tanto o gosto como a arte tem um determinado valor e significado conforme o contexto histórico em que se realiza. O pop art proporcionou a transformação do que era considerado vulgar em refinado e aproximou a arte das massas, desmitificando-a, pois se utilizava de objetos próprios e populares. Então, o que é que isso significa? A arte sempre foi considerada como algo de alto valor estético e algo que era simplesmente voltado para as elites, né? Somente a elite conseguia consumir a arte, poderia comprar um quadro e colocar na parede de sua casa, assim como se tem a ideia de que somente as elites conseguem compreender o que está ali pintado, o que está ali representado na arte, porque se diz, porque o povo das elites é tudo inteligente, né? A gente é jagão aqui, burrão, não vai conseguir entender. É por isso até, inclusive, que até hoje muita gente nunca foi num museu. Por quê? Porque fica pensando assim, pra que eu vou no museu se eu não vou entender zorra nenhuma que tá lá nos quadros? Não vou entender zorra nenhuma daquelas esculturas. Lê do engano. Ó, que só o fato de você chegar no museu, que geralmente é gratuito, inclusive, a entrada, ou então é um valor bem baixinho assim, vocês podem entrar, olhar para uma imagem e simplesmente interpretar da forma que você entende. Se de repente, porque o cara lá da elite, né, chega assim e fala assim, não, porque isso daqui é um jockey, é um rapaz, um príncipe em cima de um cavalo branco, com a espada em punho e falando lá palavras em inglês, I will survive. E aí de repente você chega lá, tipo, todo de boa, lá com sua havaiana, seu chinelão de dedo, a camiseta assim, aquele bonezinho pra trás, de aba reta. Olha assim e fala, velho, o cara tá sentado no lombo de um jegue, com um pedaço de bambu na mão, fala assim, miséria, se me atacar, vou te atacar. Essa pegada, a interpretação cabe a cada um. A arte, basicamente, é isso. É a possibilidade, as imensas possibilidades que você pode ter de interpretação a partir da sua visão, a partir da sua vivência. E o que é que o pop art vai fazer nesse bololô todo que eu acabei fazendo? Mas o que é que o pop art ele vai fazer? Ele busca dar um novo significado para essa arte, para o contexto histórico, para a imagem em relação à história que vocês têm. Meu cabelo tá curtinho, gente, cortei. Vai dar um novo significado para a história, vai dar um novo significado para a arte, porque é um novo contexto, vocês estão vivendo um contexto histórico que a arte ela está ali ao seu alcance. O que está dentro da sua casa pode se tornar um objeto de arte. Você vai pegar, vai ressignificar aquilo através da reciclagem, através da reutilização, das combinações. Então vocês podem fazer isso de uma forma muito simples. Eu não tenho nada aqui por perto para poder mostrar para vocês. Mas enfim. Deixa eu ver o que mais. Sim, e aí ele tem essa ideia de mudar, de transformar o que era considerado como vulgar em refinado. Lembrem dos fifós. Professor, fifó de quem? Os fifós, aquelas imagens lá no livro didático de vocês, dos
que os FIFOs são uma espécie de candeeiro, né? Para você acender, para iluminar o local, seus rebandosados. Aqui, ó, os FIFOs. Então, é a ideia daquilo que é visto como vulgar, que é visto como algo bruto, que faz parte do cotidiano, tá lá largado. Pô, foi uma lata de óleo de soja de 1980 que tava lá guardado, meio enferrujado, largado no canto da cozinha, tá? Com acumulado de cocô de rato ali. E aí de repente você pega aquilo, faz toda uma ressignificação e transforma aquilo num objeto de arte. Em algo que, além de ser utilitário, é algo que pode ser exposto em qualquer lugar como um objeto de arte. Então, você vai transformar aquilo que é vulgar em refinado, em algo que esteticamente, esteticamente a ideia de beleza, esteticamente é agradável, esteticamente é reconhecido como algo que vai chamar atenção, que é bonito, que é bacana, que é algo interessante, que chama a atenção realmente de você ver, né? Então, as principais características do pop art são a linguagem figurativa e realista, referindo-se aos costumes, ideias e aparências do mundo contemporâneo. Linguagem figurativa é a ideia de figura, realista, a ideia de realidade, né? Porque se você foge da ideia do abstracionismo, se você foge da ideia do que é abstrato, do que é muito solto, assim, de você não conseguir olhar e interpretar de uma maneira clara, você... se você não consegue fazer... Eu me embolei todo, mas enfim, eu não vou cortar não, você sabe que eu não sigo direto. Então, essa linguagem figurativa e realista é justamente a ideia de você trabalhar com aquilo que é avesso ao abstracionismo, né? Avesso a essas ideias soltas. Você tem algo fixo ali, a ideia da figura, da imagem, da realidade, daquilo que faz parte do cotidiano. Isso vai pegar, ó o que vai falar aqui, ó, referindo-se aos costumes, ideias e aparências do mundo contemporâneo, daquilo que é atual, daquilo que está ali dentro do nosso cotidiano. Temática extraída do meio ambiente urbano das grandes cidades, de seus aspectos sociais e culturais. Histórias em quadrinhos, revistas, jornais sensacionalistas, fotografias, anúncios publicitários, cinema, rádio, televisão, música, espetáculos populares, elementos da sociedade de consumo e de conveniências, alimentos enlatados, geladeiras, carros, estradas, postos de gasolina, etc. Tudo isso, todas essas imagens, toda essa simbologia, todos esses signos estéticos que são massificados dentro da nossa sociedade, eles farão parte do ambiente artístico utilizado pelo pop art, tá? Então a temática ela vai ser toda extraída disso. Esse meio ambiente, quando a gente fala meio ambiente urbano, é tudo aquilo que faz parte da cidade, algo citadino, faz parte da cidade, das grandes cidades, da industrialização das cidades, das casas, dos prédios, tudo que está envolvido com o nosso cotidiano. A ausência de planejamento crítico, os temas são concebidos como simples motivos que justificam a realização da pintura. Você não precisa estar criticando algo, você não precisa estar com um pensamento de que aquilo é algo grandioso para ser visto, para ser comentado. É a ressignificação do que é uma caneta. Isso aqui é o suficiente para você chegar e fazer uma obra de arte com uma caneta, né? Qualquer ideia pode se tornar uma obra de arte. Qualquer ideia pode se tornar uma obra de arte. Você não precisa vislumbrar algo gigantesco, uma Capela Sistina. A arte tem que ser a Capela Sistina, a arte tem que ser a Mona Lisa. Não, velho. Arte pode ser uma xícara, essa estampa aqui toda na xícara, isso se torna uma obra de arte.
Então, é um motivo simples que justifica a realização da pintura, porque esteticamente é bonito. Só. Representação de caráter inexpressivo, preferencialmente frontal e repetitivo. Isso aqui é mais a ideia dos quadrinhos mesmo, que a representação da imagem, da pintura, a figura, ela vai ser algo achatado e não tem muitas expressões faciais, você não consegue ver muita ideia da musculatura se mexendo, como se a gente volta lá no período renascentista, em que as esculturas, as pinturas mostravam bem a musculatura dos corpos, a força, a ideia de movimento. Na representação do pop art, ele vai abusar das cores e as expressões elas vão estar um pouco mais ligadas a essa ideia das cores, não a imagem, o rosto das pessoas, o corpo das pessoas que estiver fazendo. Né? Combinação da pintura com objetos reais integrados na composição da obra, como flores de plástico, garrafas, como uma nova forma dadaísta em consonância aos novos tempos. Assemblagem de combinações. Basicamente é isso que ele fala aqui. Formas e figuras em escala natural e ampliada. Os formatos das imagens quadrinhos de Lichtenstein. Vai estar também na apostila de vocês algumas imagens criadas pelo Lichtenstein. O Roy Lichtenstein, o nome dele. Formas e figuras em escala natural e ampliada porque eles vão colocar em imagens gigantescas. É como eu falei, as latas de sopa do Campbell, as latas de sopa Campbell, por exemplo, o tamanho delas vai ser mais ou menos esse. A lata em si é pouco mais de uma mão, né? Deve ser o quê? 10, 12 centímetros, 15 centímetros. Mas a pintura em si vai estar numa imagem ampliada, vai estar bem maior, vai estar em 30 por 20, mais ou menos. Preferência por referências ao status social, fama, violência e desastres, como o Andy Warhol faz, a sensualidade e o erotismo, Wesselman e Ramos, aos símbolos da tecnologia industrial e a sociedade de consumo, Russia, Hamilton, etc. São tipos de referências para a pintura que eles fazem. Uso de materiais como tinta acrílica, poliéster e látex, produzindo cores puras, brilhantes e fosforescentes inspiradas na indústria e nos objetos de consumo. É a utilização de materiais que são mais baratos. Basicamente, tinta acrílica é a que a gente usa para pintar parede, por exemplo. Quer dizer, a gente usa porque vocês não pintam parede. Alguns pintam, talvez. Mas é o tipo de tinta que usa para pintar parede. Poliéster, que é poliéster, talvez. E látex é borracha. Então, e aí vocês conseguem, são objetos do cotidiano, que vocês conseguem pegar e produzir sua arte a partir daquilo que você encontra ali próximo a você. E a reprodução de objetos do cotidiano em tamanho considerável grande, transformando o real em hiperreal. Aí a gente já pega um pouco o que tinha falado sobre formas e figuras em escala natural e ampliada. É basicamente a mesma coisa, mas se faz a reprodução desses objetos do cotidiano quando ele é feito de uma forma, principalmente na escultura. E isso daqui, quando fala aqui da reprodução desses objetos cotidianos, é muito mais na questão da escultura mesmo, em que eles são reproduzidos de uma forma bem maior. É como se vocês fossem ver, por exemplo, uma cadeira, uma carteira, né, uma cadeira na sala de aula de vocês, ao invés de estar naquele tamanho que vocês possam simplesmente chegar e sentar, ele vai ter 10 metros de altura, tipo, a mesma coisa, o mesmo material que uma cadeira normal. Mas a diferença é que ele vai ser colocado de uma forma como se fosse para um gigante chegar e sentar. Então, e essa ideia de você aumentar o tamanho absurdamente de algum objeto, a escultura, vai ser chamado de hiperrealismo. É algo hiperreal, tá? Enfim. E aí tem só o destaque em relação a dois artistas, que é o Andy Warhol, 1927, falecido em 87,
Figura mais conhecida e mais controvertida do pop art, Warhol mostrou sua concepção de produção mecânica da imagem, substituição ao trabalho manual numa série de retratos de ídolos, eu parecendo Raquel agora, ídolos da música popular e do cinema, como Elvis Presley e Marilyn Monroe. Warhol entendia as personalidades públicas como figuras impessoais e vazias, apesar da ascensão social e da celebridade. Da mesma forma, e usando sobretudo a técnica de serigrafia, que é impressão e estampa, destacou a impessoalidade do objeto produzido em massa para o consumo, como garrafas de Coca-Cola, lata de sopa Campbell, automóveis, crucifixos e dinheiro. Produziu filmes e discos de um grupo musical, E o Roy Lichtenstein, o interesse dele pelas histórias e quadrinhos como tema artístico começou provavelmente com a pintura do camundongo Mickey. Gente, Mickey não é um rato, é um camundongo, são diferentes. Que realizou em 1960 a pedido de seus filhos. Foi graças aos filhos dele que ele começou a produzir desenho. Então, se um dia vocês tiverem filhos e eles pedirem alguma coisa, façam. Não sei. Enfim, vocês pensem. Em seus quadros a óleo e tinta acrílica, ampliou as características das histórias em quadrinhos e dos anos comerciais, reproduziu à mão com fidelidade os procedimentos gráficos, empregou, por exemplo, a técnica pontilhista e pontilhismo para simular os pontos reticulados das historietas. O pontilhismo nada mais é do que a pintura de uma determinada imagem através de pontos. Você vai... as cores... Quando você produz uma determinada figura, geralmente ele faz isso em tamanhos aumentados, né? Ampliados. Ele vai fazer essas imagens, não uma pintura direta, não passando uma pincelada assim para representar a forma do objeto, mas ele vai fazer isso através do pontilhismo. As imagens que ele faz é através de uma série de pontos que, para marcar o limite entre um pedaço da figura e outro, por exemplo, entre a testa e o cabelo, ele vai simplesmente mudar as cores desses pontos. É como se ele fosse para desenhar minha testa, que é gigante. Ele vai fazer um monte de ponto aqui, uns 496 mil pontos marrons. E aí, quando chegar para fazer o cabelo, ele vai fazer, através do pontilhismo, vários pontos pretos até formar o cabelo. Eu vou colocar também a figura para vocês darem uma olhada como é que funciona. Cores brilhantes, planas, limitadas, delineadas por um traço negro, contribuem para o intenso impacto visual. Com essas obras, o artista pretende oferecer uma reflexão sobre a linguagem e as formas artísticas. Seus quadros, desvinculados do contexto de uma história, aparecem como imagens frias, intelectuais, símbolos ambíguos do mundo moderno. A ideia de que as imagens que ele fazia eram como se fossem histórias em quadrinhos. Entretanto, se você desvincular aquela imagem da história, ele perde um pouco o sentido e acaba parecendo uma pessoa simplesmente fria, uma pessoa, uma ideia meio de sombria. Tá? E o resultado é a combinação da arte comercial e da abstração. Enfim, é isso, galera. Pop art. Finalizamos por aqui. Vocês vão ter a apostila bonitinha com as imagens bonitinhas aí. E é isso, valeu, porque essa aula já tá grande pra caramba e vocês estão de saco cheio de olhar pra minha cara. Beijo, tchau.